Programa Crioulo Sports foi patrocinado para a Rádio Inhaterra. Rádio Inhaterra, a rádio da comunidade cabo-verdiana em Boston e arredores. Também no Facebook e na internet na www.radioinhaterra.com 24 horas por dia. Entre em sintonia conosco. Rádio Inhaterra. Se você ser patrocinador de crioulosports.com, entre em contato através de e-mail comercial@crioulosports.com. Ora viva. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo de onde estou já no gosto. Meu nome é Zito e bem-vindo à primeira edição do programa Crioulo Sports. Um programa dedicado exclusivamente a desporto cabo-verdiano, na onde nos dá destaque a competição em atletas na Cabo Verde ou na diáspora e também atletas descendentes com intuito de leva e promove no desporto. Nós também dá início à nossa primeira edição com um bloco de notícias, que é notícias de destaque da semana passada, de 6 de julho a 12 de julho. Logo depois, nós temos a introdução ao nosso segmento de Estrelas do Passado, que tem como objetivo destacar atletas e personagens que anteriormente dessem contribuição ao desporto nacional ou atletas descendentes que de uma forma ou outra leva nome e bandeira de Cabo Verde além fronteiras. E hoje, nada mais, nada menos, nos também fala de Luís Bastos, o rei do futebol das ilhas. Futuramente, nos também introduz debates e entrevistas a nossos programas. Quem não esquece de inscrever na nossa página de YouTube, seguindo na Facebook e também Instagram e na nossa página crioulosports.com, o mais antigo e popular site do desporto cabo-verdiano. E agora vamos às notícias. Giovanni Cabral foi eleito pelos treinadores da Primeira Liga como o melhor jogador do mês de junho. O extremo do Sporting apontou 4 golos após a retoma do campeonato. O jogador natural de Santa Catarina conseguiu 29,07% dos votos dos técnicos contra os 12,79% dos votos de Lucas Fernandes, jogador do Portimonense.
Faleceu Antônio Eduardo Fortes Totoi, figura incontornável do União de Tomar. Antônio Eduardo Fortes, conhecido por Totoi, faleceu na sexta-feira, dia 3, em Portugal, aos 81 anos. Nascido em 23 de novembro de 1938, em São Vicente, Totoi, que também era conhecido por Mãozinha por ter nascido com uma das mãos atrofiada, mostrou desde cedo aptidão natural para a prática do futebol, assim como seu irmão gêmeo João Eduardo Junga, já falecido. Totoi sagrou-se campeão pelo Mindlense, a única equipa que representou em Cabo Verde. Defendeu as cores de Cabo Verde em Gâmbia, no primeiro torneio da África Ocidental, Taça Kwame Nkrumah. Integrou ainda a seleção de Cabo Verde num torneio realizado na Guiné, em que participaram também a Académica de Coimbra e a seleção do Senegal. A final foi disputada entre a Académica de Coimbra e a seleção de Cabo Verde, que o clube dos estudantes venceu por 4-2. Chegou a Portugal juntamente com o irmão Junga aos 19 anos para jogar futebol no Lusitano de Évora, então na primeira divisão portuguesa, e Junga no Montijo. Passou depois pelo Farense e pelo Peniche. Com 23 anos chegou ao União de Tomar, clube que estava então na terceira divisão portuguesa. Avançado irrequieto, imortal, para as defesas adversárias, ajudou o União de Tomar a subir sucessivamente à segunda divisão e depois à primeira. Ficou a ser conhecido como Eusébio do União de Tomar, em referência ao craque moçambicano. Quando chegou à altura de arrumar as chuteiras, continuou ligado ao clube como treinador e à cidade durante toda a sua vida. Em anos mais recentes, Totoi esteve ligado à formação das camadas mais jovens do clube, nomeadamente através da Escola de Futebol de Tomar. Totoi era casado e pai de 3 filhos. O funeral realizou-se no domingo, dia 5, tendo o corpo ficado sepultado no cemitério de Marmelais, em Tomar. Ryan Mendes reforça Al-Nars FC. O Al-Nars FC anunciou a contratação de Ryan Mendes por 2 anos. O internacional cabo-verdiano de 30 anos deixa assim o Sharjah FC, clube que representou por 2 temporadas, conquistando um campeonato em 2018-19 para um outro clube dos Emirados Árabes Unidos. Recorde-se que o jogador já teve passagens pelo campeonato francês, inglês e turco. O programa Crioulo Sports foi patrocinado para a Rádio Inhaterra. Rádio Inhaterra, a rádio da comunidade cabo-verdiana em Boston e arredores. Também no Facebook e na internet na www.radioinhaterra.com 24 horas por dia. Entre em sintonia conosco. Rádio Inhaterra. Júnior Sena vai reforçar o ataque do Aroca, anunciou esta segunda-feira o clube. O avançado internacional cabo-verdiano de 29 anos junta-se à equipa de regresso à segunda liga por uma época. Depois de em Cabo Verde representar o Sporting da Praia, já teve passagens em Portugal pelo Camacha, Pilhavonense, União da Madeira, Académica, Leixões e Cova da Piedade, tendo representando os últimos 2 clubes na época passada e apontado 4 golos. Ricardo Silva anunciou na quinta-feira, dia 9, que vai pendurar as botas após o contrato com o Feirense ter terminado. Aos 39 anos e com mais de 500 jogos nas pernas em 21 épocas de futebol sénior em Portugal, com passagens por vários clubes portugueses e uma temporada na China, o jogador formado no Vitória
assim conta com uma subida à Primeira Liga ao serviço do Famalicão na época passada. Nesta temporada, que terminou de forma precoce devido à pandemia do Covid-19, Ricardo esteve presente em 16 jogos ao serviço do clube de Santa Maria da Feira. O defesa central disputou 18 jogos pela seleção de Cabo Verde, tendo marcado um golo contra os Camarões em 2012 no estádio da Várzea, onde a seleção venceu por 2-0 no jogo da primeira mão da qualificação para o CAN 2003. Se você ser patrocinador de criolsports.com, entre em contato através de e-mail comercial@criolsports.com. Edice Medo sobe à Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Edice Medo fez a estreia na condição de titular pela primeira equipa do Belenenses SAD no jogo contra o Porto. Após uma etapa inicial na equipa sub-23, onde somou 8 golos em 27 jogos, o avançado de 21 anos alinhou nos primeiros 64 minutos na equipa orientada por Petit, na goleada de 5-0 sofrida contra os Dragões. A exibição do jogador cabo-verdiano nascido em Portugal agradou Petit, que de resto deverá dar-lhe nova oportunidade no 11 na recepção ao Moreirense. Gerson Dias Costa Cucula está na porta de saída do Sporting da Covilhã, da Segunda Liga Portuguesa de Futebol. O clube serrano tem uma proposta para a transferência do avançado internacional cabo-verdiano de 27 anos, que esta semana pode deixar o clube, informou o presidente José Mendes. Cucula já representou em Portugal o Marítimo, Feirense, Vizela, Leixões e Sporting da Covilhã. O programa Criol Sports foi patrocinado para a Rádio Inhaterra. Rádio Inhaterra, a rádio da comunidade cabo-verdiana em Boston e arredores. Também no na Facebook e na internet na www.radioinhaterra.com 24 horas por dia. Entre em sintonia conosco. Rádio Inhaterra. Giovanni Cabral marcou o único golo do Sporting na vitória de 1-0 sobre o Santa Clara em jogo da 31ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Com o triunfo, os Leões ficam seguros no terceiro lugar, a salvo de qualquer aproximação do Braga, a menos de uma semana de ir ao Dragão defrontar o quase campeão Porto. Mais um golo, o sexto da época, o quinto no pós-confinamento, que valeu mais uma vitória ao Sporting do cabo-verdiano, que foi o melhor em campo na Liga NOS após a retoma do campeonato. Recordamos que foi eleito o melhor jogador do mês de junho da Primeira Liga. Cabo Verde vence pela quarta vez consecutiva o Campeonato Mundial de Pesca de Blue Marlin. Cabo Verde é pela quarta vez consecutiva o vencedor do Campeonato Mundial de Pesca de Blue Marlin, o Blue Marlin World Cup, com um exemplar de 438 kg pescado no Tarrafal de Montetrigo. O feito foi alcançado pela embarcação Onda Mila, que saiu para a pesca no dia 1 de julho e que teve êxito 3 dias depois, conforme o marinheiro Alton Fortes, um dos integrantes da tripulação da embarcação vencedora. Segundo o mesmo, as tentativas de fisgar o Blue Marlin, também conhecido por espardarte, foram feitas em São Nicolau primeiro, depois São Vicente e por último Tarrafal de Montetrigo, Santo Antão, onde se concretizou a captura.
O exemplar de 438 quilos, segundo a mesma fonte, durou cerca de 2 horas para ser pescado pela tripulação composta pelo cabo-verdiano e mais 3 marinheiros estrangeiros da Alemanha, África do Sul e Nova Zelândia. Assim, uma vitória alcançada pela 4ª vez consecutiva e que permite, segundo Alton Fortes, que Cabo Verde seja cada vez mais conhecido no mundo e capaz de incentivar o interesse e vinda de mais turistas. A edição de 2020 do Campeonato Mundial contou com a participação de 116 embarcações de diversas partes do mundo, com Cabo Verde representado por 4. O Campeonato de Pesca de Blue Marlin, o Espadarte, é realizado durante um dia para a pesca de uma única espécie e consagração de um único campeão. Se você ser patrocinador de criolsports.com, entre em contato através de e-mail comercial@criolsports.com. Giovanni Alves assinou um contrato profissional com o New York Cosmos. O jogador natural da Ilha do Fogo assinou por uma época e mais 2 de opção com o clube da National Independent Soccer Association, NISA, 3ª divisão dos Estados Unidos da América. Recorde-se que o jogador foi escolhido na 3ª ronda do Super Draft da MLS em 2019, na posição número 62 pela equipa de DC United. Fez pré-época, mas não ficou no clube de Washington. Tem agora a oportunidade de mostrar o seu talento pela equipa que já teve nas suas fileiras jogadores como o Rei Pelé e o maestro Raul, número 7. Giovanni, que destacou-se pela Académica do Fogo antes de migrar-se para os Estados Unidos, passou pela equipa dos Sub-23 do New England Revolution, Dean College, Universidade de Vermont, Brockton FC United, entre outras. É filho de Hildo Alves, ex-jogador do Botafogo, Vulcânico e Cotelinho, e neto do já falecido Samuel Mendes, conhecido por Papari Socorro, ou Papari Botafogo, o goleador foguense das décadas de 70 e 80. Stephanie Ribeiro é uma descendente de cabo-verdiano que está a brilhar no futebol da Islândia. Filha de pai cabo-verdiano, Ribeiro, de 26 anos, nascida em Pawtucket, Rhode Island, que reforçou o meio-campo e ataque do Trottur Reykjavik nesta temporada, está empatada para o 2º lugar na lista das melhores marcadoras com 3 golos em 3 jogos e está na corrida para a Bota de Ouro. Ribeiro é a estrela do Liceu de Cumberland, Rhode Island, onde entrou no 11 ideal do estado, liderando a equipe em golos. No último ano de Liceu, terminou entre as 5 melhores a nível nacional em golos e assistências por jogo. Além de ser nomeada avançada do ano e entrar na primeira equipa da conferência AAC, American Athletic Conference, foi ainda nomeada jogadora ofensiva do ano. Atendeu a Universidade de Connecticut, Yukon, onde foi incluída no 11 ideal dos Estados Unidos da América. Foi escolhida na 2ª ronda, na posição 17 do geral, da draft da NWSL, National Women's Soccer League, pelo FC Kansas City, em 2017. Entretanto, lesionou-se no ACL antes do início da temporada e não conseguiu jogar pelo clube. Estreou-se como profissional em Grand Bodo, na Noruega, em 2018, tendo apontado 4 golos em 10 jogos. Em 2019, ainda em Noruega, passou a representar o Avalnes. Devido a uma lesão, dor nas costas, não conseguiu dar o seu contributo à equipe em campo. Já recuperada, a época de 2020 parece promissora para a jogadora. O programa Criol Sports foi patrocinado para a Rádio Inhaterra,
Rádio Minha Terra, a rádio da comunidade cabo-verdiana em Boston e arredores. Também no na Facebook e na internet na www.radiominhaterra.com 24 horas por dia. Entre em sintonia conosco. Rádio Minha Terra. Se você ser patrocinador de criolosports.com, entre em contato através de e-mail comercial@criolosports.com. Não esquece de seguir na página Instagram Crioulo Sports, Twitter Crioulo Sports e Facebook Crioulo Sports. E também não esquece de inscrever na página Crioulo Sports na YouTube. Também visita nossa página crioulosports.com, o mais antigo e popular site do desporto cabo-verdiano. Na segunda parte da nossa programação, Cima já anunciava antes, no segmento de Estrelas do Passado, nós também destaca um atleta que é considerado por muitos como o rei do futebol das ilhas, Luís Bastos. Luís da Silva Bastos faleceu 31 de agosto de 2016 em Praia, Santiago, Cabo Verde, com 75 anos de idade. Tido como um dos melhores jogadores cabo-verdianos de sempre, Luís da Silva Bastos nasceu em 1940. Foi o ano em que também nasceu Edson Arantes do Nascimento Pelé, o jogador brasileiro cuja técnica e capacidade atlética naturais foram universalmente reconhecidas e que durante a sua carreira ficou também famoso pela sua excelente habilidade de drible e passe, ritmo de jogo, pontapé, poderoso pontapé, excepcional arte de cabecear e artilharia prolífica. Quando o dia foi abordado a propósito, Bastos virou-se para ele mesmo e nele reconheceu algumas destas características, experimentando uma comparação soberba com o antigo craque brasileiro e outros grandes do futebol mundial, dizendo: se tivesse nascido na Europa seria tão bom ou melhor que Pelé, o luso-moçambicano Eusébio, o alemão Beckenbauer, o francês Platini e toda essa malta. E ele até esteve na Europa, quando em 1966 o Benfica o mandara buscar para o colocar ao lado de Eusébio, Simões, Coluna, José Augusto, Costa Pereira e outros, mas sem o consequente sucesso profissional, conforme se verá. Luís Bastos acabou por fazer o caminho de volta às ilhas, depois de ter treinado um ano na Luz, contentando-se em vir triunfar por aqui, valendo-lhe em 30 anos de futebol o título de melhor futebolista cabo-verdiano de todos os tempos, segundo o jornalista Simão Rodrigues. Pelo que se sabe, a Luís Bastos não interessava trilhar o futebol profissional. De resto, ele mesmo chegou a afirmar que seu desejo era estudar, razão pela qual tudo fez também, mas sem sucesso, para ingressar no Académica, uma forma de estar às portas de Coimbra e fazer um curso. Filho de Luís Pires Bastos e de Justina Paula da Silva, nasceu no atual Conselho São Lourenço dos Jovens, para residir na localidade
de Quinta dos Cerrados, conjuntamente com os pais e outros 8 irmãos, 3 dos quais também jogadores. Muda-se depois para a cidade da Praia e ensaiar por aqui os primeiros pontapés na bola. Foi pelo Lusitanos que ele e o seu grupo, putos dos 12, 13 e 14 anos do platô, disputavam jogos a nível dos subúrbios da Praia. Evoluiu depois para a equipa do Brasil, pelas mãos do irmão Funa Bastos, em 1955. Da primeira vez em que foi titular pelo Brasil, depois de uma primeira experiência como suplente, marca e ganha titularidade, voltando a marcar muitas vezes nos jogos seguintes. O estádio da Várzea chegou a ser estádio Luís Bastos. O estádio da Várzea, esse mítico palco pelado que viria a ostentar o seu nome em 1995, estádio Luís Silva Bastos, era o destino certo dos amantes médios e grandes da bola. E aqui, Luís Bastos, ele mesmo, um dos craques grandes, chegou muito cedo com a primeira experiência pelos Travadores da Praia em 1955. Seguem-se o Boa Vista e os Nazarenos. Maior dos magricelas magros do seu tempo, foi ganhando compeição física e traquejo, para se alinhar depois com sucesso pelo Vitória, 1957, equipa para a qual disse um dia realizou sua melhor época, sobretudo num dos confrontos contra o Sporting da Praia. Lembro-me de, aos 17 anos, num dos jogos contra o Sporting, temos ganho por 3-0 com todos os golos marcados por mim. Passou depois pelos campos de São Vicente, onde jogou pela Académica, para depois regressar à Praia, militando agora no Sporting aos 18, 19 anos, antes de seguir para Angola, onde cumpriu os serviços militares e jogou pelo Grupo Desportivo Atlético Juventude do Mochico, 1958, e pelo Luso, da Vila de Luso, Angola. Em 1964, concluiu o serviço militar e retornou a Cabo Verde, jogando pelas melhores equipas da Praia. Primeiro pela Académica, 1964-65, na companhia de Duia, Milói, Nhartanga, Neri, Tinta, Pechas, Caló Pires, Pompeu, Kiki, Orlando, Mário Rui, Zé Rui Antunes, Magno, Checa, Caré, Vach, Pedro, Gordon e outros, com José Antunes Toca no comando. Nesse ano, a Micada Praia vence o seu primeiro campeonato de Cabo Verde, depois de derrotar na final o Derby de São Vicente por 3-2, após prolongamento. 2-2 no tempo regulamentar. Como um fino ponta de lança que era, mas um errante em campo, Luís Bastos marcou 2 golos. O segundo golo, o que leva o jogo ao prolongamento, e o de desempate, agora no prolongamento, aos 118 minutos. A cereja sobre o bolo, nessa mesma época, seria a conquista do torneio de preparação da Associação de Futebol Santiago e a Taça Mundial. O seu primeiro ensaio para a Seleção Nacional dá-se nos anos 50, um jogo para a disputa da Taça Kwame Nkrumah, na Gâmbia. Uma seleção controversa, diga-se de passagem, comandada por Antero Barros, que acabou constituída somente por jogadores de São Vicente. A história é contada em poucas palavras. Luís Bastos e Sabino da Praia tinham sido chamados numa pré-convocatória. Depois dos primeiros ensaios, Barros dá-se de frente com 19 bons jogadores e enfrenta a dura dificuldade de sacrificar um deles e cumprir a lei dos 18 convocáveis. Vida dura para o treinador que opta por Luís Bastos e sacrifica o seu conterrâneo da Ilha de Santiago, Sabino. Luís Bastos levanta o braço, pede a palavra, encosta o treinador à parede e põe a seguinte condição para continuar na seleção: só fico se ficar o Sabino. Aparentemente sem escolha, Antero Barros torce o nariz e manda de volta os 2 jogadores santiaguenses
desvirtuando o caráter nacional da seleção, Cabo Verde acabaria ainda assim por ganhar o jogo. Na época 1967-1968, Luís Bastos inaugurou o inédito. Marcou 10 golos numa única partida, jogo que dá o campeonato de Santiago a Micá frente aos Garridos por 21-0. Depois da Académica, abraça o Boa Vista e finalmente o Sporting da Praia, onde termina a carreira em 1990 aos 40 anos. Portanto, sendo o seu último jogo, foi contra o Vitória da Praia, saindo lesionado da partida por nunca mais jogar futebol. Sobre este homem de fintas quase mágicas, o jornalista Álvaro Lugero Andrade escreve: lembrando que foi o primeiro jogador de Santiago e, quem sabe, de Cabo Verde, a receber um salário que era pago por John Tuta no valor de 800 escudos mensais, além de bilhete gratuito de cinema quando jogou pela Académica e pelo Boa Vista. E acrescenta: dotado de uma técnica fabulosa e de uma rara inteligência, Luís Bastos deambulava por todo o terreno, fugindo às marcações impediosas e buscando os golos que marcou de todos os tipos e feitios. Por exemplo, o golo mais bonito foi marcado num jogo de subúrbio. Ao receber um cruzamento, saltou e, uma vez de cabecear como todos esperavam, deixou a bola rolar no peito, atirando-a com o pé direito para dentro da baliza. E ele parece responder nos seguintes termos numa entrevista concedida ao jornalista Simão Rodrigues no ano seguinte: nasci com o futebol no corpo, aperfeiçoei-me, trabalhava muito e acima de tudo gostava do futebol. Daí que tinha muita técnica, porque passava horas a brincar com a bola de futebol. Sem dúvidas, um grande jogador que também jogou voleibol e vestiu a pele de treinador do Desportivo da Praia, Desportivo de Santa Cruz, no Pincha da Brava, Boa Vista da Praia e Travadores em 1995. O programa Crioulo Sports foi patrocinado para a Rádio Inhaterra. Rádio Inhaterra, a rádio da comunidade cabo-verdiana em Boston e arredores. Também no Facebook e na internet na www.radioinhaterra.com 24 horas por dia. Entre em sintonia conosco. Rádio Inhaterra. Bom, por hoje é tudo. Cima de antes, futuramente nas próximas edições, eu também incluí debates sobre desporto cabo-verdiano ou entrevistas com pessoas relacionadas ao desporto cabo-verdiano. Que não esqueça de seguir-nos na Instagram, Crioulo Sports, Twitter, Crioulo Sports, Facebook, Crioulo Sports, e de inscrever também na nossa página na YouTube. Também visita a nossa página crioulosports.com, o mais antigo e popular site de desporto cabo-verdiano. Uma boa semana a todos. Já não gostava de marcar um encontro para a próxima semana. Boa noite.